E agora vamos resolver a sétima questão, da disciplina Elementos de Análise Estrutural, do professor Evandro. A sétima questão nos pede para que a gente verifique se essa função é contínua em x igual a 3 e que faça um gráfico, um esboço do gráfico dessa função. Bem, quando você tem uma função assim definida por mais de uma sentença, é interessante você olhar os limites laterais em relação ao ponto em que a sentença muda. No caso, o x aqui muda no 3, né? Para x menores do que 3, você tem que a função é dada por 3x mais 1. E para x maiores ou iguais a 3, você tem que a função é dada por 13 menos x. Então, você deve olhar os dois limites. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, é que o limite da função f de x, quando o x vai para 3 por valores maiores do que o 3, a gente geralmente escreve assim, coloca 3 e coloca um sinalzinho de mais aqui. É por valores maiores do que o 3. Então, isso daqui é igual ao limite. Valores maiores do que o 3, x é maior ou igual do que 3, a função é 13 menos x. Então, é 13 menos x, quando x vai para 3 por valores maiores do que 3. Ora, mas isso daqui é um polinômio, e no polinômio a gente sempre pode colocar o valor que a gente está querendo diretamente. Então, isso daqui é igual a 13 menos 3, que é igual a 10. Aí a gente fez o cálculo do limite quando x vai para 3 por valores maiores. E aí você faz o cálculo do limite da mesma função quando x vai para 3, só que agora por valores menores do que o 3. Então agora o limite, quando x vai para 3, por valores menores do que o 3, é essa parte aqui, né? X menor do que 3. É o limite de 3x mais 1. Mas novamente você está com um polinômio. Então, como é um polinômio, é só colocar o 3 aqui direto. Então vai dar 3 vezes 3 mais 1. Que também é igual a 10. Se fossem diferentes os limites laterais, a gente diria que o limite não existe. Mas como os limites são iguais, então você conclui. Logo, você conclui que o limite da f de x, quando x vai para 3, e agora você não precisa dizer se é pela direita ou pela esquerda, é simplesmente 10. Então, você calculou o limite e viu que dá 10. Aí, por outro lado, você precisa calcular quanto é f de 3. Então, por outro lado, f de 3, exatamente no 3, ora, onde o x pode ser igual a 3? É nessa parte aqui de baixo. O x aqui é menor do que o 3. Então, f de 3 não é calculado com a parte de cima, é calculado pela parte de baixo. Então, f de 3 vai ser 13 menos 3, que dá 10, né? Que dá 10. Então, portanto, o que aconteceu? Aconteceu que o limite da f de x, quando x vai para 3, o limite da f de x quando x vai para 3, ele é igual ao f de 3. É igual ao f de 3. Né? Coincidiu o mesmo valor. Ambos deram 10. É igual ao f de 3. Aí o que isso significa? Assim, eu posso afirmar, né, que f de x é contínua. É contínua em x igual a 3, tá certo? É assim que a gente conclui que ela é contínua, porque o limite da f de x quando x está indo para um certo valor é igual ao f desse mesmo valor. Quando isso acontece, significa dizer que essa função é contínua. Deixa eu colocar esse a minúsculo, porque aqui eu coloquei uma vírgula, então aqui minúsculo. Assim, f de x é contínua em x igual a 3. Está resolvido a primeira parte da questão, né, que ele pede para verificar se é contínua. Agora, o esboço. O esboço do gráfico. Esboço
do gráfico. Quando ele pede um esboço, é porque ele não está te pedindo para fazer um gráfico muito perfeitinho, mas que tem que ser correto, né? Um gráfico correto. Quando você tem uma função com mais de uma sentença, você procura fazer, basta que você faça o desenho das duas partes, né? Você pode fazer o desenho da função f de x igual a 3x mais 1, que é uma reta, e fazer o desenho da função f de x igual a 13 menos x, que também é uma reta. Então você pode fazer o desenho das duas retas e chegar exatamente no ponto 3, apagar o desenho que você fez dessa parte para x maior ou igual a 3 e apagar o desenho que você fez dessa parte para x menor do que 3, ou seja, deixa apenas a parte que importa. Mas especificamente nesse caso, quando você olhar o ponto 3, você já viu que ambos os casos dão 10, né? Você vai ter que aqui, quando você colocar 3, dá 13 menos 3, que dá 10, e aqui dá 3 vezes 3 mais 1, que também dá 10. Então, um ponto que você já tem natural dessas duas retas é justamente quando você pegar x igual a 3. Então, 1, 2, 3, e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então você já sabe que vai haver, né, um encontro aqui das duas retas, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo da tua função ali, tanto antes do 3 como depois do 3, você já sabe que dá 10. Você pega uma régua, faz esse pontilhadozinho bonitinho com uma régua. E aqui você marca o ponto, esse é o ponto 3, 10. Porque aqui é 3, aqui é 10. E aí você sai marcando as coisas, né? Você sabe que isso dá 3 e 10. Outra coisa que você pode descobrir é onde ela corta o eixo x. A reta vai cortar o eixo x quando o y for zero. E o y é a nossa f de x. Então você vai pegar 3x mais 1, que é a parte para menores do que 3, né? 3x mais 1 menores do que 3. E aí você iguala a zero. 3x mais 1 igual a zero para saber onde vai passar no eixo x. E aí você vai descobrir que vai passar em menos 1/3. Então você vai chegar aqui. Onde está o menos 1? O menos 1 está aqui. O menos 1/3 é a terça parte aqui, pertinho do zero. Então você já sabe que nosso gráfico vai passar aqui no menos 1/3 e vai passar aqui no ponto 3,10. Ok? Vai passar aqui no ponto 3,10. Então basta você fazer o gráfico agora. Você pega e traça uma reta que passe nesse primeiro ponto e passe também no segundo ponto. Deixa eu ver aqui assim, né? Ver se eu acerto. É ruim de acertar, hein? Eu tentar ver se consigo. Vou fazer direto daqui para lá, né? Depois eu complemento, fica mais fácil. Pronto, posso complementar para cá. Mas essa parte não vai importar aí no nosso problema, né? Porque só vai valer antes do 3. Então basta eu pegar, vou pegar assim até o ponto e depois vou pegar ampliar um pouquinho para cá, porque na verdade isso continua, né, infinitamente. Então antes do 3 é isso o nosso esboço. É importante na hora que você fizer o esboço colocar os dados, tá? Então deixar aqui claro que esse daqui é o ponto menos 1/3. Isso é importante para o esboço. Porque se você dá 2 pontos, a reta já está plenamente determinada. Bem, e a outra parte? A outra parte é 13 menos x, né? 13 menos x é a parte correspondente a x maior do que 3. Então, quando você igualar 13 menos x a zero, aqui ó, 13 menos x, para x maior ou igual que 3. Quando você igualar 13 menos x a zero, você vai ter que x vai ser igual a 13. Vai ser igual a 13. Então você continua aqui, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13. Chegou em x igual a 13. Então você sabe que o teu gráfico vai passar aqui no x igual a 13. Você marca o 13 para o professor ficar, né, perceber que você realmente sabe o que está fazendo. E diz que aqui é o 13. E faz a tua reta. A reta, então, até aqui, né, passando. Dá uma aumentadazinha nesse meu eixo X, né, ficou pequeno demais. Dá uma ampliadazinha ali. Pronto, fez um esboço. Não fez um gráfico perfeito, mas fez um esboço. Tá aqui. O que o professor vai observar? Se você erra, coisas do tipo, sei lá, de repente se você fizesse essas duas retas, uma descendo aqui e a outra subindo, claramente estaria errado. Né? Se você fizer uma coisa totalmente diferente disso, vai estar errado. Mas algo parecido com isso, mesmo que eu tenha menos um texto que fora de escala, fique grande e tal, não tem problema. O que importa é chegar o mais perto possível da realidade. Isso será o suficiente para que o esboço seja aceito. Bem, está aqui, estão feitas as contas, está feito o esboço. É só isso para a questão 7.